Graça e paz, povo de Deus, eu quero compartilhar com vocês hoje um estudo sobre o espírito de Penina. O que é isso, evangelista? Ou seja, um estudo do perfil, a atuação, o comportamento, o discernimento para compreender o que está regendo, reagindo no mundo espiritual contra aquilo que você, como Ana, está gerando espiritualmente. E nesse processo, certamente você dará a luz a esse propósito, a esse projeto, vai trazer vida de Deus no meio de toda essa situação que provavelmente todos nós, em um momento da nossa vida, nós passamos. Amém? Eu sou a evangelista Jessie, se inscreva no meu canal, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha em nome de Jesus. Bora lá para o estudo? Livro de 1 Samuel, tá bom? Capítulo 1, tem o título Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Verso 3. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada. Isso é profético, tá? Esse detalhe aqui. Porque ele a amava mesmo que o Senhor a tinha deixado estéril. Perceba, ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Eu vou pontuar aqui para a gente entender aqui essas sinalizações, essas riquezas de detalhes que a palavra do Senhor nos deixa. Essa porção dobrada que Eucana dava a Ana era profético. Porque, queridos, toda pessoa que é alicerçada em Deus, essa pessoa vai saber transbordar amor. Essa pessoa vai saber transbordar misericórdia. Ainda que você, por um dado momento, não tenha o que oferecer para aquela pessoa, indiferente do nível aqui, né, de relacionamento, porque aqui nós estamos falando de um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. O que você está querendo dizer, evangelista? Do mesmo modo que uma pessoa dentre uma amizade, a pessoa que transborda do Espírito Santo, ela consegue de forma dobrada com as suas atitudes, transbordando misericórdia, amor e bondade, respeito na vida de uma pessoa que ainda não gerou, que ainda não floresceu, que ainda aos olhos de muitos, como Diana, naquele tempo. Eu imagino como uma ministra da palavra de Deus que pessoas naquela época talvez até tivessem Ana como uma mulher amaldiçoada. Evangelista, com que base você fala uma coisa tão terrível dessa, queridos? Pessoas, tá?
palavras que saem, né, do coração e transbordam pela boca de pessoas que não têm sabedoria, né, e não têm Deus no seu coração, o que vai sair da boca daquela pessoa? Palavras duras. E existem, como nos nossos dias, como naquela época, pessoas que, por não verem alguém que, buscando a Deus e servindo a Deus, ainda não estão gerando e não sabem, né, por qual motivo aquela pessoa não está conseguindo crescer, avançar e etc. Muitas pessoas vão ter alguns diagnósticos, algumas pessoas vão ter uma leitura daquela pessoa de algo muito desagradável, como possivelmente, na época de Ana, com certeza tinha pessoas que provavelmente tinha esse tipo de imagem, né, em relação à vida de Ana. Porque naquele tempo, uma mulher não conseguir ter filhos era terrível, né? Então, queridos, o texto diz que ele a amava. É maravilhoso quando a gente discerne, quando a gente tem essa compreensão, essa sabedoria em Deus, em pessoas que não estão vendo o nosso potencial, né, vindo para fora, mas essa pessoa sabe verdadeiramente. Esse é o amor que o Senhor quer que eu e você aprenda a ter, a entregar, ainda que você não esteja recebendo, ainda que a outra pessoa não esteja produzindo. Ok? O texto diz que Penina, sua rival, Penina era rival. Nós estamos falando de uma família, tá? Que andava debaixo do mesmo teto. Então você imagina aí como que era a vida e a sabedoria de Eucana para conseguir ali driblar, né, e conseguir ali administrar essas questões. O texto diz que ela provocava excessivamente para a irritar. E o que ela não sabia era que o Senhor, que por 2 vezes o texto enfatiza, que o Senhor que cerrou, o Senhor que por um tempo deixou que as coisas ficassem dessa forma. Você entende isso? Quando nós temos o discernimento de que o próprio Deus decretou, determinou que durante um tempo uma pessoa não venha alcançar aquilo que certamente ela vai naquele tempo determinado, mas durante esse processo é busca, é clamor, é adoração ao Senhor, é choro, são lágrimas, são noites, são dias e dias de consagração, são dias e dias de campanha, buscando e clamando, como nós vemos testemunho de mulheres que oraram pelo seu esposo 10 anos, 8 anos, como eu fiz a live com uma amiga, com uma diaconisa. Queridos, são períodos onde a pessoa ali, ela está sendo trabalhada. O texto diz, para a gente entender sobre a atuação, agora eu quero pontuar algumas coisas aqui sobre o espírito de Penina. É uma pessoa, queridos, que no seu comportamento, no seu dia a dia, sabe, não é surpresa. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que sempre solta uma piada, sempre solta uma brincadeira sem graça, sempre relembra o passado do outro, sempre tem uma coisinha para envergonhar, constranger o outro, nós precisamos entender o que é que está agindo, regendo no mundo espiritual. Você já se viu, você já se deparou, se você quer, escreve, se você sentir, compartilha aí nos comentários. Evangelista, eu já passei por isso.
uma pessoa que todas as vezes, por exemplo, numa reunião de família, no Natal, num aniversário, essa pessoa ela se aproxima de você, solta uma brincadeira, solta uma indireta, quer trazer o seu passado à tona, quer arrumar um jeito de deixar você constrangida, constrangido, envergonhado. Uma pessoa que diariamente a sua conduta não tem um dia, não tem uma vez que você se encontre com essa pessoa ou a pessoa se encontre com você, que essa pessoa ela não faça algo para te envergonhar, para te intimidar, para te desprezar. Por isso, eu estou aqui trazendo como o espírito de Penina como atuação de alguém que incessantemente é uma pessoa, queridos, que ela corre para fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal, como a Bíblia diz, como o Provérbios ensina. Pessoas que elas empenham o seu tempo. A Bíblia diz, eu quero deixar bem claro, a nossa briga não é contra carne e sangue. A nossa briga é contra principados, potestades, castas de demônios. Guerras que estão acontecendo nas áreas celestiais. Nós precisamos, como ensina em Efésios, as nossas armas espirituais, elas são poderosas em Deus para que a gente venha vencer essas atuações. Então, queridos, é uma pessoa que você já entendeu que sempre tem pessoas que até evita, né, mesmo o contato, até evita estar no mesmo ambiente. E quando esse ambiente é família, como na vida de Ana de Eucana? E quando esse ambiente é o trabalho? E quando esse ambiente é em uma situação onde você não tem como se esquivar? Ana não tinha como se esquivar dessa rival. Nós vemos que o texto expressa uma conduta de alguém que era empenhada em perturbar a Ana. Então, nós vemos no comportamento de uma pessoa que tem a atuação desse espírito de competição, de orgulho. Tem pessoas que elas têm esse comportamento de orgulho, de dizer que a pessoa é que faz, a pessoa, ninguém mais presta, ninguém vale nada. Desculpa usar essas expressões, mas são níveis que a gente fica assim, muitas das vezes até escandalizada. São pessoas que têm um orgulho exacerbado, um orgulho de se exaltar. Penina gostava de se exaltar que ela tinha filhos. Ana não tinha. Penina gostava de se exaltar que ela conseguiu. Ana não alcançou o que ela tanto almejava, porque para toda mulher, principalmente naquela época, queria gerar, ter filhos, era uma questão de honra, né, de força, a família que tinha muitos filhos. Então, essa atuação desse espírito são esses comportamentos visíveis no falar, naquilo que sai do coração daquela pessoa. Por isso a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O coração de Penina estava cheio de orgulho. O coração de Penina estava cheio dessa vaidade. O coração de Penina estava cheio de competição. Ela precisava gritar do que ela tinha. Ela precisava comprar. Sabe, a pessoa que ela precisa se autovalidar o tempo todo para mostrar que tem algum tipo de valor, de posição e muitas outras coisas. Então, são alguns comportamentos de pessoas que fazem perguntas repetitivas e desnecessárias. Perceba e discirna quando a pessoa, ao te ver, ao estar em uma roda, no meio de pessoas, o que seja, a pessoa ela insiste em fazer perguntas repetitivas até que você ceda, até que você responda coisas desnecessárias, com o intuito de te entristecer, de te envergonhar.
interromper constantemente os outros, né? Aquele comportamento da pessoa que ela sempre se intromete, sempre se envolve, né? Naquilo que não é chamado. Reclamar excessivamente sobre tudo e todos. Outro ponto, falar alto ou de forma incômoda. É uma pessoa que ela se põe em um lugar, né, que ela mesmo ou ele mesmo entra. Ninguém chamou, ninguém perguntou, ninguém pediu, mas a pessoa se coloca naquele lugar. Não respeitar o espaço pessoal ou os limites dos outros, está aqui baseado, né, na mesma coisa que eu falei aqui. Ser excessivamente crítico ou julgando os outros. Discirna, vai percebendo aí se você já entendeu o que está atuando na vida dessa pessoa. Não saber ouvir e ignorar as opiniões alheias. Essa atuação também age dessa forma, não sabe ouvir conselhos, não sabe se dobrar à verdade que a outra pessoa está falando. Uma pessoa que ignora as opiniões, sempre quer estar certo, sempre tem a razão de tudo. Só quem sabe de tudo é a pessoa, só quem tem o olhar correto de tudo é a pessoa. Ser pessimista ou negativa em excesso. Então você vê que nos detalhes do comportamento da pessoa é sempre excessivo, excessivo, é sempre demais, é muito, é cansativo, porque a atuação desse espírito de penina rege na excessividade, não tem equilíbrio, não tem zero domínio, porque é uma pessoa que se aflora demais nas obras da carne, não é uma pessoa que flui no espírito. Evangelista, então por que que ela irritava tanto a Ana? Por quê? Porque o espírito de essa atuação do espírito de Penina, queridos, são personalidades materializadas no comportamento de uma pessoa que no fundo sabe que espiritualmente você está gerando. Todas as vezes que você se deparar com esses níveis espirituais de combate, você vai entender que espiritualmente você está gerando. Que isso, evangelista? Gerando um projeto de Deus. Perceba, por exemplo, na área profissional, você não é gerente, você não é chefe, você não tem uma posição de líder, ainda que você tenha. Estou usando um exemplo para você entender aqui um pouco. E a pessoa já olha para você, já te persegue. Você está querendo mandar em mim? Você está querendo, você está querendo ser chefe? Por acaso você é o gerente? Por acaso você é o dono? Você falou uma coisa assim com educação. Talvez você alertou, pediu algo e aquela pessoa já se incendiou contra você, jogou 10 pedras em você. O que você precisa discernir? O que nós precisamos entender diante dessas reações, desses níveis? Principalmente quando é incessante, repetitivo, quando sempre tem essas situações acontecendo, sempre, 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 sempre. E que você precisa se ligar, você está gerando. Você está gerando um crescimento que no tempo determinado vai dar à luz. Que isso, evangelista? Você vai chegar nessa posição. Você vai chegar em uma posição de liderança, de autoridade. É porque você está gerando no mundo espiritual algo muito maior do que um cargo, algo muito maior do que as limitações dos olhos desse espírito perseguidor, excessivamente empenhado em trazer tribulações, tristezas e angústia na vida de uma pessoa,
é porque espiritualmente você está caminhando para o plano, o propósito de Deus na sua área específica. Na área específica da vida de Ana era um filho que traria uma mudança de uma grande nação. Queridos, por isso que o diabo ele luta tanto, excessivamente, para influenciar, para agir, para atuar na vida de pessoas, porque é a forma que ele vai usar para se comunicar, para te alcançar, um ser humano. É assim que ele busca agir para tentar enfraquecer aquilo que você em Deus está gerando. Então, queridos, esse texto ele é muito conhecido. Para quem não conhece, medita nessa palavra. Ana não deixou de alcançar o que Deus tinha para a vida dela. Porque aquilo que Deus determina, Deus também zela em cumprir. Esse período que Ana passou, triste, Ana não comia, Eucana preocupado, falando para ela que se ele não era melhor do que 10 filhos, porque ele se dedicava em tentar suprir essa tristeza, né, no coração de Ana. Mas a vitória de Ana não estava dentro dos esforços e do alcance do seu esposo Eucana. Era algo para Deus. Era um milagre. Era a concretização de algo que só Deus poderia fazer. O que nós podemos, corrigindo, aprender com essa história tão preciosa e linda? Nós vamos passar por aflições. Nós vamos lidar com situações como essas. Mas a gente precisa estar tão alicerçado, tão focado, ainda que triste, angustiado, porque o sacerdote Eli, quando ele se depara com Ana, quando ela faz um voto a Deus, quando ela pede um filho a Deus, quando ela entrega que esse filho será para servir a casa do Senhor, ele vê ela chorando, ele pensa que ela estava embriagada. Eli pensou, o sacerdote daquela época, se Ana fosse também se ofender e parar de buscar ao Senhor, porque além de Penina, excessivamente buscar irritar ela, envergonhar ela, dentre tantas outras coisas, ela vai até o local de sacrifício, aonde estava ali o tabernáculo do Senhor. Se Ana deixasse que essa isca entrasse no coração dela de ofensa, e ela dissesse, não, agora para mim chega, porque eu já não basta uma pessoa me atribulando dia após dia, incansavelmente. Agora uma pessoa por meio de quem eu deveria receber um consolo, me agride verbalmente, a pessoa me ofende, não, para mim deu. Já pensou se ela reagisse dessa forma? Já pensou se ela desistisse no meio do caminho, no meio desse processo? O texto diz que ela responde ao sacerdote e diz: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha angústia e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, o seu semblante já não era triste. Ela recebeu uma palavra profética do sacerdote. O mesmo sacerdote que, de forma equivocada, queridos, eu quero deixar claro, o sacerdote ali era um ser humano como eu e você, sujeito a errar e a falhar, a julgar. Mas a palavra profética que saiu do mesmo homem, do mesmo sacerdote, já fez com que o semblante dela não fosse o mesmo. Ela sabiamente
resolveu e saiu desse conflito de forma aqui de submissão a Deus. Ela estava tão certa de buscar ao Senhor, ela estava tão firme em buscar o seu milagre, que ela não deixou que mais essa situação afligisse o coração dela. Para mim, assim, toda a Bíblia é maravilhosa. Cada história traz riquezas de detalhes assim insondáveis. Mas, queridos, eu acho isso lindo, uma pessoa tão madura que, ainda que na sua muita aflição e tristeza, consegue, diante de uma ofensa, se sair tão bem como Ana. Que mulher extraordinária era Ana. E a gente vê aqui no texto, no verso 19, o nascimento e dedicação de Samuel. Diz assim, ó, no verso 19: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa. Em Ramá, Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém, queridos? Que estudo poderoso e maravilhoso. Deus se lembrou. Deus, ele cumpriu. Como que você sabe, evangelista, que Deus cumpriu? Porque se Deus permitiu que ela não gerasse da forma, na época, no tempo que ela queria, era o Deus que certamente já tinha decretado a vitória, a gravidez, e Ana gerou mais filhos. Filhos e filhas. Queridos, continue e prossiga a viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Esse estudo é para a gente buscar discernimento, entendimento em Deus. O problema não é a excessividade, sabe, das perseguições, apesar do inimigo atuar e reagir contra o propósito que Deus tem na nossa vida. Mas a gente precisa estar tão maduros e cheios do Espírito Santo ao ponto de entender que a questão vai ser as nossas decisões, conforme as promessas que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Se Deus liberou, foi Deus que falou algo sobre a sua vida, ele vai cumprir. E o que eu tenho que fazer, evangelista? Permanecer, perseverar. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Se ele falou, ele vai cumprir. Evangelista, mas já se passaram anos. Na vida de Ana também se passaram anos. Mas ela gerou filhos e filhas. Ela gerou Samuel, profeta de Deus, juiz e sacerdote. O que você está gerando, essa perseguição, tudo isso que está regendo contra a sua vida, é porque você está gerando algo muito maior do que as suas forças. Você está gerando espiritualmente um crescimento, uma maturidade, uma perseverança tão grande em Deus, que as gerações que vão vir através dessa gestação espiritual do propósito de Deus na sua vida farão coisas muito relevantes para o reino de Deus. Então, a proporção da sua perseguição, ela é muito menor do que a glória dobrada que Deus terá sobre a sua vida. A porção dobrada que Eucana, corrigindo, dava a Ana, só revelou a porção dobrada da glória de Deus que viria sobre a vida de Ana. Amém? Que Deus te abençoe, fique com esse estudo, compartilha para alguém que você conhece, fala, olha, você precisa ouvir essa palavra, entender o que está acontecendo na sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também te fazer um convite, se você quiser comparecer na igreja onde eu sirvo, onde eu congrego, na Igreja Evangélica Jesus para as Nações, na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Lá nós temos culto às quartas-feiras, culto às 15 horas da tarde, às 20 horas da noite. Tem o culto também da Nação Jovem, às 20 horas, na sexta-feira. E temos o culto no domingo de manhã,
no domingo às 9 horas da manhã, com o profeta Vinícius Iracete, a profeta Ariana Iracete, o apóstolo José Iracete. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, muito bem recebido. Amém? Deus abençoe e fique na paz.